Nesta semana estudamos como servos fiéis do Senhor Jesus defenderam a verdade. Defenderam a verdade, muitas vezes perdendo a própria vida. Defenderam a verdade durante a Idade Escura, durante a Idade Média, quando o poder papal tem um poder absoluto sobre as pessoas, sobre os reis, sobre os governos. Nessa semana estudamos sobre isso, sobre como essas pessoas foram fiéis a Deus em meio a tantas lutas. Nosso estudo adicional, o estudo de hoje, trata de um conceito chamado de luz progressiva ou iluminação progressiva. Por que os cristãos da Idade Média, esses cristãos que foram tão fiéis, por que eles não tinham o conjunto total das doutrinas bíblicas como nós temos hoje? Também os reformadores. Semana que vem vamos estudar sobre a reforma capitaneada por Martinho Lutero. Por que eles não concluíram a reforma com um conjunto de doutrinas, de todas as doutrinas bíblicas? Na verdade, irmãos, a verdade foi sendo revelada paulatinamente. O conhecimento bíblico não foi total. Desde então, esta época, desde a época dos valdenses, na Idade Média, passando pela Reforma e os séculos seguintes, a verdade foi sendo dada passo a passo, até a formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós, por que é que somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é a nossa missão? Por que é que existimos? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, irmãos, é concluir as doutrinas bíblicas, apresentar ao povo o conjunto das doutrinas bíblicas, o conjunto da verdade. Nós nos constituímos, cremos assim, em um movimento profético, a igreja remanescente, a igreja que vai apresentar a verdade presente, isso é, o conjunto de verdades para este tempo presente. Especialmente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, dos versos 6 até o verso 12. Nesse sentido, então, irmãos, o Senhor Deus foi dando, de quando em quando, verdades para compor o conjunto das verdades bíblicas. Veja um texto da nossa lição falando acerca dos reformadores e falando acerca dos servos fiéis de Deus ao longo da história. Eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Por meio desses servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Porém, havia muitos grandes obstáculos a serem superados por eles. E ele os guiou passo a passo, conforme podiam superar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez, como o impactante brilho do sol do meio-dia, sobre os que durante muito tempo permanecem no escuro, causaria rejeição. Portanto, Deus o revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Outros fiéis obreiros deveriam surgir para guiar o povo ainda mais longe no caminho da reforma. Veja, então, esses iniciaram o conjunto de doutrinas bíblicas, o conhecimento das doutrinas bíblicas, ou seja, tirar daquela igreja obscura a verdade bíblica. Por que não foi dado de uma vez todas as doutrinas? E isso me lembra de um processo que se faz chamado acomodação visual. Quando você está num túnel na estrada, um túnel longo, e você vai sair do túnel, você não pode sair do túnel imediatamente, saindo daquela condição de uma baixa luminosidade, sair na luz do dia, de repente. Para isso existem lâmpadas na cobertura do túnel, no teto do túnel, lâmpadas que vão desde poucas lâmpadas até muitas, até chegar no dia claro. Isso é acomodação visual, acomodação da luz. Você não pode sair de uma área escura imediatamente numa iluminação plena, porque senão isso vai te cegar, ou pelo menos te cegar por alguns minutos, alguns segundos, e na estrada isso nunca pode acontecer.
Da mesma forma, o Senhor Deus agiu, fazendo uma acomodação, que eu chamo de uma acomodação espiritual, uma acomodação doutrinária. Aos poucos foram apresentados a esses líderes, a esses servos fiéis, foram apresentadas doutrinas que os tirava daquele túnel escuro do papado para uma nova condição espiritual. Eles fizeram por isso, irmãos, deram a vida por isso. Veja aqui o testemunho de John Huss. Em outra carta a um padre que havia se tornado discípulo do Evangelho, Huss falou com profunda humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar vestimentas suntuosas e ter gastado horas em ocupações fúteis. Acrescentou então esses comoventes conselhos. Veja o conselho do irmão João Huss. Que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar a sua casa mais do que a sua alma, e, acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma seus bens em festas. Veja, irmãos, esse conselho foi dado há 6 séculos atrás. Ou pelo menos 6 séculos atrás. E é um conselho tão oportuno para nós que vivemos hoje no século 21, às portas da volta do Senhor Jesus. Nessa semana, irmãos, estudamos sobre cristãos especiais, mártires, podemos nos lembrar, desde Estevão, os apóstolos, desde Policarpo, o bispo de Esmirna, os valdenses, Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Lutero, Zwinglio, Calvino. Esses crentes, irmãos, esses crentes do passado devem inspirar os cristãos da atualidade. Devem inspirar a cada um de nós. Eles tinham a missão, trazer a verdade ao mundo. Qual é a missão que temos hoje? Se não a mesma, trazer a verdade ao mundo. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estes mártires tinham lealdade, tinham obediência, e eles tinham a certeza da vida eterna por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser, irmãos, a nossa certeza hoje. Essa deve ser a nossa missão hoje. Assim deve ser a nossa lealdade hoje. Lealdade acima de tudo ao Senhor Jesus. Lealdade à Santa Bíblia. Lealdade aos ensinos da Santa Bíblia. E uma vocação missionária, irmãos. Todos esses homens tinham uma vocação missionária. Pregar o Evangelho. Pregar a volta do Senhor Jesus. Que essa lição tenha sido de muita importância para a nossa vida espiritual. Que seja de muita importância para a nossa vida espiritual. Que nos espelhemos nesses heróis do cristianismo e que possamos também sermos, na nossa medida, ainda que na nossa medida pequena, na nossa escala pequena, possamos ser também heróis do cristianismo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estudamos nesta semana sobre esses líderes religiosos que foram perseguidos e mortos por causa do testemunho da verdade. Foram mortos por causa do amor ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho. Mas foram mortos com a certeza da vida eterna. Portanto, nos ajuda, Senhor, para que possamos também ter a certeza da vida eterna. Não temos sido perseguidos, mas se isso acontecer, que nós sejamos leais, sejamos obedientes e possamos testemunhar em qualquer situação, mesmo em situações críticas, em situações de perseguição, em situações de morte, possamos ser testemunhas, como estes testemunhos do passado, como estes foram testemunhas do passado. Nos abençoa, portanto, aumenta a nossa fé, Senhor, por favor, aumenta a nossa fé na certeza da vida eterna, que nos é garantida na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem,
Amanhã vamos ter mais uma escola sabatina. Veja, o Senhor está acrescentando a cada semana mais um estudo para cada um de nós. Mais uma semana, mais uma reunião da escola sabatina, onde podemos encontrar os irmãos, onde podemos encontrar a família. Mais um sábado, mais um dia feliz, mais um dia de alegria. Deus esteja com todos nós neste novo sábado.